E a primeira-dama, Janja da Silva, afirmou que as críticas sobre os gastos em viagens ao exterior são fruto de misoginia pura. Uma série de investigações que pregavam exatamente isso, a Janja gastadeira. É exemplo da misoginia pura que hoje, né, surfa nas redes sociais. A importância da aprovação da lei contra a misoginia. Projeto de lei que está parado na Câmara agora, não foi botado em votação. Que virou alvo de muita pressão por parte da direita também, que vê ali um risco ao que eles chamam de liberdade de expressão. Tem até uma perspectiva que ele seja votado amanhã. A declaração foi dada durante entrevista a um podcast. Janja também afirmou que viaja em classe executiva por questões de segurança e que, em muitos casos, os gastos de toda a comitiva são atribuídos a ela. A primeira-dama também disse que o Brasil nunca teve uma primeira-dama que trabalhasse efetivamente e defendeu a aprovação do projeto de lei que criminaliza a misoginia. É bom que temos hoje uma bancada eminentemente feminina para comentar, porque, olha, tiveram vários lances, Fabi, desse podcast, no qual participou aí a primeira-dama Janja da Silva. A gente selecionou alguns temas aí, a cartada do identitarismo, né, hipocrisia. Eu não entendi muito bem porque a justificativa de viajar em classe executiva por questão de segurança não fez sentido algum, e diz que foi a única primeira-dama no Brasil que efetivamente trabalhou, se esquecendo do trabalho de Ruth Cardoso, enfim, da própria Michele Bolsonaro e outras tantas. Bom, o que a Janja disse, primeiro, ela foi num podcast onde a jornalista era amiga, né? Não fez o papel que a gente aqui faz tão bem, né? De perguntar, de tentar entender a cabeça da Janja. Ao contrário, né? A gente vê a jornalista até concordando, incentivando ela a dizer mais absurdos, mas é melhor. Porque puxar essa carta da misoginia, onde as pessoas criticam licitamente a Janja, porque ela esbanja, porque, como ela disse aí, o sentimento que pega nela é porque chamam a de gastadeira, né? A esbanja, conhecida por nós como esbanja. Ela, de fato, ela viaja, ela vai com equipe de cabeleireiro, de maquiador, de fotógrafo. Ela disse nessa entrevista que ela fica em embaixadas. É verdade, ela fica de vez em quando em embaixadas, mas a grande parte das viagens da Janja, que aliás ela viaja antes do Lula, não sabemos nem o motivo, ela fica em hotéis caríssimos. E isso não é somente críticos, não é gente, por exemplo, não são mulheres que vão atacá-la por outros motivos. Não, o motivo é justamente isso. Não importa se é homem ou se é mulher, ela gasta e gasta demais, e dinheiro público. E ela deveria, né? Inclusive ela diz ali que ela sente muito pelos mais pobres, etc. Na prática, ela está muito distante disso. Então, olha só o perigo dessa lei da misoginia, que o texto é tipo penal aberto, depende de interpretação, vai inviabilizar o debate público e principalmente o político. Já se cair na conversa da Janja, a gente não vai poder fazer crítica política alguma ou crítica a nenhum ente, né, alguém que esteja aí titular de um poder, nem que seja indireto como é o da Janja, porque vai cair a cartada da misoginia. Isso é impedir o debate, fora outras, né, consequências que teríamos, por exemplo, em relação à liberdade de culto, liberdade de expressão e o controle e a censura embutida nesse projeto da misoginia. Então, essa entrevista que foi para favorecer o projeto da misoginia, no fundo, quando a verdade vem, a gente percebe que elas querem se proteger, mas de algo que não seria competência do que é mulher ou ser homem, mas em relação ao que ela gasta. É muita covardia ela puxar essa cartinha, né, sendo que ela ainda continua gastando, ela nem faz, né, esse meio de cena aí, ela não se importa com isso. Quero ouvi-la também, suas impressões, o que mais te chamou a atenção nessa entrevista da primeira-dama Janja da Silva? Sou eu? Eu não ouvi, desculpa, tava aqui, deu uma falha. Não, mas, bom, então vamos lá. Vamos lá, pega a listinha. Janja diz que críticas a gastos no exterior são misoginia pura. Bom, então, Janja, seus gastos no exterior são inúteis, porque você, como primeira-dama, você é inútil, você não acrescenta absolutamente nada, e eu tenho lugar de fala, não é isso? É isso? Eu tenho lugar de fala, eu sou mulher, então estou aqui dizendo que a senhora é inútil para o país, a senhora não propõe
nada de positivo para o país, a senhora não acrescenta nada de positivo para o país, sequer uma imagem, a senhora sequer se porta como o país espera de uma primeira-dama. Os gastos da senhora no exterior, não é só no exterior, não, dentro do Brasil também, com aqueles lençóis que a senhora queria, com os móveis que a senhora queria, são gastos inúteis, inúteis. A senhora não está preocupada com o dinheiro do pagador de impostos, com a imagem do país, com programas comerciais. A senhora até hoje abandonou, até hoje não voltou no Rio Grande do Sul depois da tragédia, foi lá no Rio Grande do Sul, tirou foto com cavalo, com cachorro e abandonou a população do Rio Grande do Sul depois daquela tragédia. Crianças estão lá até hoje, sem escola, sem pais, sem casas, sem creches, sem condição de ter a vida que tinha antes. E a senhora vem chorar que críticas a gastos no exterior são misoginia pura? A senhora precisa crescer um pouco mais, a senhora precisa entender o que de fato é o papel de uma primeira-dama. E com certeza, dona Janja, com certeza absoluta, não é nada do que a senhora faz. Reforça, né, que a Janja da Silva não tem cargo algum, não foi eleita para nada, não passou em concurso público, é simplesmente a mulher do presidente da República.